O exercício 9 ele fala assim, ó, em uma determinada temperatura, no recipiente fechado, 1 litro de 1 mol de HBr está 20% dissociado em, 0, em H2 gás e Br2 gás. Aí ele pede, complete o quadro a seguir com base nas informações e calcule a constante de equilíbrios em termos de concentração. Primeira coisa que você tem que saber para fazer essa reação aqui, saber fazer o balanceamento químico da equação química. Então, nós temos HBr, tá? Dissociado em H2 e Br2. Nós temos H2 de um lado, vamos montar essa equação antes de fazer essa parte aqui. Então, nós temos HBr dissociado em H2 mais Br2, certo? Se nós temos H2 e Br2, para balancear essa equação, o que nós precisamos? Somente acrescentar um 2 aqui na frente, tá? Então, vocês têm que saber fazer esse balanceamento. É muito importante, inclusive, principalmente para essa equação aqui, para esse exercício. E aí vai ficar assim, ó, 2HBr formando 1 mol de H2 e 1 mol de Br2. Tá? No início, o que ele fala? Que 1 mol, nós temos 1 mol de HBr e 0 mol de gás hidrogênio e gás bromo. Tá? Só que ele fala uma coisa legal, 20% está dissociado em H2 e Br2. Então, esses 20% é que você vai usar. Se 20% está dissociado em H2 e Br2, nós temos o quê? Que o que reage no HBr é 20% de 1 mol. O que é 20% de 1 mol? 0,2 mol litro, tá? Só que você tem uma estequiometria aqui ó, de 2 para 1 para 1. Então, aqui 0,2, só que aqui vai ser 1 mol por litro e aqui vai ser 1 mol por litro, entenderam? Por causa da proporção. 0,2 proporcionalmente dividido por 1, em proporção vai ser 1. E em proporção vai ser 1 também, tá? Então, o que nós vamos ter em equilíbrio? Nós vamos ter esse menos esse, que vai dar 0,8. E aqui nós vamos ter 1 e 1, tá? E é essa informação final aqui ó, que nós precisamos, tá? É essa informação final que nós precisamos. Porque é essa informação que nós vamos colocar na nossa expressão da constante de equilíbrio, tá? Ficando desta forma, constante de equilíbrio para essa reação, produtos, reagentes, estequiometria, coeficiente estequiométrico virando expoente, tá? Substituímos os valores, fazemos a matemática e chegamos no resultado, certo? Qual que é a parte difícil desse exercício? Fazer a equação química, balancear, tá? E lembrar das proporções estequiométricas envolvidas na reação. Tá? Se vocês não lembrarem das proporções estequiométricas envolvidas na reação, esquece. Certo? Exercício 9 concluído. Vamos ao exercício 10. Exercício 10, tá? Ó, o exercício 10 fala sobre ferro. Estudos ambientais revelam que o ferro é um dos metais presentes em maior quantidade na atmosfera, apresentando-se na forma de íons de ferro 3+, hidratado. O que quer dizer hidratado? Ele vai apresentar 6 moléculas de água junto com o ferro. O íon de ferro na atmosfera vai se hidrolisar de acordo com essa equação. Então, temos o ferro hidratado, né? Aí ele vai hidrolisar, liberando H+, em solução. Um experimento em laboratório envolvendo a hidrólise de íons de ferro em condições atmosféricas foi realizado em um reator de capacidade de 1 litro. Foi adicionado inicialmente 1 mol de ferro hidratado, 1 mol, 1 litro, 1 mol por litro. E após a reação atingir o equilíbrio, havia sido formado 0,5 mol de íons H+. A constante de equilíbrio dessa reação
nas condições do experimento, tem o valor igual a. Quer saber a constante de equilíbrio, quer saber qual desses valores aqui vai apresentar, qual desses valores vai apresentar o valor da constante de equilíbrio, tá? Então, a gente primeiro tem que montar o quê? A nossa tabelinha. Como que monta essa tabelinha? Como aqui ele já te deu a equação química, você só tem que analisar se essa equação química está balanceada. Analisando se ela está balanceada, você vai colocar esses valores aqui na nossa tabelinha, tá? O que nós vamos ter no início? 1 mol-litro de ferro, certo? E é, aqui nada e aqui nada, tá? Quem que vai reagir e o que vai formar? Bom, como a estequiometria aqui é 1 para 1 para 1, e nós sabemos que de íons H+, formou 0,05 mol, então nós vamos ter 0,5 mol reagindo e formando, tá? O que vai acontecer aqui, né, nessa parte do reagente? 0,05 menos 1. Nós vamos ter 0,95 mol litro. E aqui só copia, tá? 0,05 e 0,05. E a partir daí, a gente só monta a nossa equação da constante de equilíbrio, tá? Constante de equilíbrio montada, a nossa expressão da constante de equilíbrio. Verifica os coeficientes estequiométricos para ver se não tem nenhum expoente. Altero, substitui os valores, tá? Faz a matemática e chega nesse valor aqui, ó, 0,0026, que é igual a 2,6 vezes 10 a menos 3. Alternativa correta, a B. Tá? É um fato interessante, somente interessante. Você está vendo que esses conchetezinhos do ferro foi mantido em todo momento? Esses conchetezinhos aqui, ó, não significa concentração, tá, gente? Isso daqui significa que nós temos um complexo, tá? Isso faz parte da fórmula química do ferro, vocês não podem tirar. Tirou esses conchetezinhos daqui, vocês não têm mais um complexo, você tem uma substância completamente diferente, tá? Então isso aqui é chamado de íon complexo, é um composto químico inorgânico que tem uma função na natureza. Isso é sempre formado pelos metais de transição. Então, esses conchetezinhos, eles têm que ser mantidos, tá? Bom, exercício 10 finalizado, vamos para o exercício 11. O exercício 11 fala assim, ó, é um exercício da PUC de Minas. Considere o equilíbrio químico. A mais B, formando 2C mais D. Em um recipiente de 1 litro, foram misturados 0,5 mol de A, 0,5 mol de B. Depois de algum tempo, o sistema atingiu equilíbrio e o número de mol de C foi 0,5 também. O valor da constante de equilíbrio vai ser quanto? Bom, primeiro nós temos que colocar aqui em cima, né, os valores de A, os valores de A, B, 2C e D. Por que é importante completar essa tabela? Para a gente ver justamente as proporções. Ó. Nós temos 1 para 1, para 2 para 1. Tá? E aqui ele nos dá o quê? Que o número de mol de C foi 0,5. O que nós temos de início? 0,5 mol de A, 0,5 mol de B, e nada de C e nada de D. Tá? Aí o enunciado fala que o número de mol de C é 0,5, correto? Então, se o coeficiente estequiométrico é 0,5, só que a proporção estequiométrica aqui nós temos 1 para 1 para 2 para 1, então, se é 0,5, o que nós vamos ter no restante? 0,25, tá? Porque o restante vai ser metade desse daqui, certo? Esse é o pulo do gato desse exercício. E aí, aqui nós fazemos uma continha de menos, onde nós vamos ter 0,25 menos 5, 0,25. 0,25 menos 0,25, 0,25. E aqui só copia, tá? Isso aqui pode dar um pouco de nó na cabeça de vocês, mas nós estamos falando em decimais. É como se isso aqui fosse 50 e aqui 25. 50 menos 25, 25, tá? Substituímos aqui na expressão da nossa equilíbrio químico, né?
os valores, lembrando eu vou falar até acabar, até o final do ano eu vou falar de vocês lembrarem que o expoente é o coeficiente estequiométrico, tá? Substituindo os valores, nós temos esse resultado, tá? Aí, a gente faz as continhas necessárias e chegamos ao valor de 1, certo? Tudo bom até aqui? Então, vamos para o último exercício. Lógico, né? Se o KC é igual a 1, a alternativa certa vai ser a D. Beleza? E agora sim, vamos ao último exercício, porque já está até ficando cansativo. Exercício 12, Mackenzie, que eu tanto amo. Sob condições adequadas de temperatura e pressão, ocorre a formação do gás amônia. Assim, em um recipiente de capacidade igual a 1 litro, foram colocados 5 mol de gás hidrogênio junto com 2 mol de gás nitrogênio. Ao ser atingido o equilíbrio químico, verificou-se que a concentração do gás amônia produzido era de 0,3 mol litro. Dessa forma, o valor do constante de equilíbrio vai ser igual a. Aí ele te dá aqui vários valores de constante de equilíbrio e a nossa tabelinha para fazermos a montagem dos valores. Vamos aqui, ó. Primeira coisa na tabela que nós temos que fazer é colocar a equação química. 3 mol de H2, 1 mol de N2, formando 2 NH3. Um fato interessante é que aqui não te deu o quê? Não te deu a equação química. Então, vocês têm que saber montar a equação química a partir das informações aqui, ó. Então, você tem, sob temperaturas, foram colocar no recipiente 5 mol de gás hidrogênio, 2 mol de gás nitrogênio, e aí, ao ser atingido o equilíbrio químico, você foi verificar a concentração do gás amônio. Então, vocês têm que saber montar essa equação. Mas essa equação aqui já está até batida, né? Em outros exercícios já teve bem parecidas. É que aqui, no caso do vestibular do Mackenzie, provavelmente não teria um outro exercício apresentando essa reação química. Então, é uma reação química que vocês têm que saber. Vocês têm que saber que a amônia é NH3. Vocês têm que saber que gás de nitrogênio é N2 e gás de hidrogênio é H2, tá? O resto é só vocês fazerem o balanceamento. Tá? Aí, aqui tem um fato interessante. Nós temos aqui um recipiente igual a 10 litros, tá? Até agora nós estávamos falando sempre em 1 litro. Então aqui você tem que fazer o quê? A regra de 3 para saber quantos mol de hidrogênio e nitrogênio quantos mol por litro, né, tínhamos em 10 litros. Aí, vocês têm que fazer, né, a regrinha de 3. Se 5 mol litro nós tínhamos em 10 litros, quanto nós vamos ter em 1 litro? 0,5 mol. E para o nitrogênio é a mesma coisa. Se em 10 litros nós temos 2 mol, quanto nós vamos ter em 1 litro? 0,2 mol. E daqui nada, tá? Outro fato que ele nos deu é que no final, né, quando atingiu o equilíbrio químico, tinha 0,3 mol litro de gás amônia. Tá? Ou então, nós temos aí um reagem em forma 0,3. Como nós temos coeficientes estequiométricos de 3 para 1 para 2, como que vai ficar? Aqui vai ficar 0,45, aqui vai ficar 0,15, tá? Então, aqui basicamente é o quê? É o 3, né? 3 com mais 0,15, 3 dividido por 3, vamos colocar assim, 0,15. Então, aqui nós temos 3, aqui nós temos 0,15 e aqui nós temos 0,45, tá? Então, como vai ficar no equilíbrio? Esse daqui menos esse e esse daqui menos esse, ficando dessa forma, tá? Até aqui bem tranquilo, né? Bem fácil. Então, no equilíbrio nós temos ainda 0,5 mol de hidrogênio, 0,5 mol de nitrogênio, 0,3 mol de amônia, tá? Fez a tabela, a parte fácil começa. Fazer a expressão do coeficiente da constante de equilíbrio em termos de concentração, substituir os valores, lembrando sempre, 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 sempre
que o expoente é igual ao coeficiente estequiométrico, né, da sua concentração, da sua concentração característica, né? Feita essa matemática, nós chegamos ao Kc aí de 1,44 vezes 10 na quarta. E a resposta correta vai ser a resposta E, certo? Bom, finalizo aqui o LDA de equilíbrio químico. Espero que vocês tenham entendido, tá? Bom, a gente fica por aqui e muito obrigado pela sua companhia até esse momento. Espero ter esclarecido as suas dúvidas e estudem bastante. Até mais.